Agora, em relação à parte física, tá? Claro que não dá para separar o físico do técnico, do tático, do emocional, tudo junto, mas dando um foco mais à parte física, eu particularmente tenho defendido uma tese, é uma hipótese, na verdade, de que o futebol está muito atrasado em relação às regras de substituições. Para mim, mas aí eu sei que isso tem que ser avaliado, tem que ser discutido, eu faria como o futsal, entrar e sair, porque isso possibilitaria um jogo com maior intensidade, preservaria o atleta, prevenção de lesões, enfim, uma série de benefícios. Uhum. Talvez o espetáculo ficasse mais intenso, mas para o jogador que é titular, talvez ele não vai gostar de ficar saindo, entendeu? É, Para os reservas tem mais oportunidades. Então, assim, o que você acha dessa situação? é, eu acho que são coisas a serem estudadas, pensadas. Acho que a FIFA tem pensado em algumas mudanças no futebol, obviamente sempre dentro de uma melhora no jogo, né? Uhum. Futebol de salão é um jogo muito mais dinâmico, né? Curto ali, espaço reduzido. O jogo de futebol poxa, dimensão muito maiores. Mas, assim, eu acho que são situações que podem se colocar como testes, né? Principalmente aí nessas categorias inferiores, de base, para ver como funcionaria. E algumas mudanças que são sugeridas, realmente, Já ela tem, é... né? Hoje, desculpa te interromper, no sub-20, sub-17, se não me engano, pode fazer 6. Só que tem que ser em 3 momentos, para não ficar Isso, parando, isso, pode isso. trocar até. Mas diferente do que você acabou É, comentando, é bem verdade que você é, mencionou, as é. substituições são com um número maior de jogadores, só que Aham. você não pode sair e voltar, Não, não né? pode. O que você Essa é acha? a Você acha que diferença. daria, você, se fosse jogador, você acha que seria uma boa tentativa? Ou não? Pode falar o que Eu você acha. acho, eu acho que é uma experiência que tem que ser muito bem avaliada. Particularmente, eu não gostaria nunca de sair do jogo, né? Mas eu acho que tem que ser, cara, assim, comentada, discutida. É, Existem pessoas super inteligentes aí que estão na direção do futebol mundial, futebol brasileiro. Então, assim, tem que ser bem pensado, bem colocado, para não causar nenhum tipo de inconveniente, de problemas futuros, né? sim, Acho que tem que ser com muita calma pensado todas essas mudanças aí. tá certo. Outra questão também é, certo. Outra questão também porque fala-se muito em recuperação, né? Como o Uhum. futebol tem uma carga muito grande, o calendário é muito congestionado, então hoje procura-se pelo menos se conhecer e se trabalhar muito a recuperação entre um jogo e o próximo. Não só hoje, sempre teve isso, mas hoje ainda mais, eu acho. Sim. E o sono é fundamental. Agora, por outro lado, é comum os atletas se queixarem de ansiedade. Você vai jogar um jogo decisivo, tem que dormir para você se recuperar, mas e como é que era isso com você quando você ia uma véspera de um jogo muito importante? Você conseguia dormir bem? Conseguia. Assim, muitas pessoas vinham e diziam, pô, você transmite muita segurança, né? Você é tranquilo, você não está ansioso por conta do jogo? É óbvio que eu tinha minha ansiedade, né? E Uhum. aquele friozinho na barriga, todo jogador tem. Quando você perder isso, acho que é o momento de você deixar o futebol. E Sim. isso é gostoso, né? Essa ansiedade, esse friozinho na barriga, ele é gostoso. Agora, sim, uma coisa que eu acho que nós tínhamos que pensar e melhorar dentro do futebol brasileiro, até pensando na parte financeira, são as concentrações longas, né? Uhum. Por exemplo, na Europa, a maioria dos jogos ou a maioria dos times não fazem concentração. Por exemplo, te dar um exemplo, o jogo entre Barcelona e Getafe em Barcelona, né? Um Uhum. exemplo, às 7, 8 horas da noite. Os jogadores do Barcelona se apresentam na hora do almoço, almoçam todos juntos, descansam e vão para o jogo, né? Uhum. Aqui no Brasil ainda não se tem esse costume. A Uhum. cultura nossa do futebol brasileiro ainda é concentrar um dia antes ou concentrar 2 dias antes. Certo. Agora, então, se elevou o número de jogadores que podem levar para o banco de reserva, que eu também não sou muito a favor disso. Eu É. acho que
você tira o jogador São 12 hoje. Pode ter 12. 12. Então, assim, de repente o cara tá indo pro banco, o jogador tá indo pro banco e, assim, dificilmente ele sabe que vai entrar, tá? Aí ele perde treinamento, É né? verdade. E dos jogadores que não são relacionados. O custo é maior para o clube, a nível de Verdade. viagem, a nível de concentrações. Então, Isso. assim, é uma situação que eu gostaria que mudasse no futebol brasileiro, sabe? Eu sei que isso é muito particular de cada treinador e também acredito eu que se pode ser encarado a um jogo muito mais importante, que a torcida acha que é muito mais significativo, um clássico. Sim. Pô, quer concentrar um dia antes? Tudo bem. Mas acho que poderia se dar uma repensada e uma melhorada nesse sentido, e faz com que o jogador ainda se cuide mais e seja mais profissional. Verdade. Interessante isso que você falou dos 12 no banco. Eu acho um desperdício de tempo, de dinheiro. O jogador vai desmotivado, porque ele sabe que não vai entrar. Sim, Até por isso que eu defendo também essa questão de aumentar bastante a possibilidade, poder trocar todo sim, 10. entendo. Ou então fazer o que você falou. Então, já que só pode 3, então eu vou levar, sei lá, 6 no máximo. Agora 12, Sim, não é verdade? é Eu acho muita gente, totalmente né? atrasado isso, entendeu? Eu concordo com você. Então, muito legal. Eu até anotei aqui que eu vou pensar nisso aí depois, para fazer algum estudo com isso. Uhum. Então, deixa eu mostrar um. Porque o jogador, por exemplo, está sem ritmo de jogo e, vamos lá, o jogador precisa treinar mais ou reduzir o seu peso, entrar num peso mais de acordo Sim, sim. com o que o clube pede. Você concorda comigo que o fato dele estar indo para um jogo já, de repente, com a perspectiva de não entrar, ele perde treinamento, ele come mais, porque na concentração você vai Sim. se alimentar mais, vai Você sabe descansar que. mais. Aham. Sem combinar, hein, pessoal? Não combinei. O que o Edu acabou de falar, saiu um estudo hoje saiu, 2020. Acabei de dar uma olhada, eu não li inteiro ainda, porque não deu tempo. Falando isso que ele falou agora, gente. É incrível. Você vê como é que a percepção do jogador bate com os estudos e com a ciência. Sabe o que é mais ou menos? Resumindo o estudo, eles pegaram, acho que Uhum, na Itália, 2 períodos de 21 dias, 6 jogos em 21 dias, ou seja, a gente chama isso de período congestionado, que dá um jogo a cada 3 dias, o que cansa muito mais todo mundo. Eles tá. compararam isso, então um período assim, com o mesmo período, só que depois de um tempo, que teve jogos de seleção, então o pessoal se dissipou. E aí eles compararam quem entrava, que são os reservas, com quem jogava. Toda a carga de treino e de jogos. E aí eles viram que os reservas, eles recebem ao longo de todo esse período menos estímulo, ou seja, eles treinam menos. Uhum, Entendeu? Então vai exatamente isso que sim, você falou. sem Considerando dúvida. treino e jogo. É claro que, como ele joga menos, você poderia pensar, então ele vai ser menos treinado. Mas, na verdade, ele treina mais. Só que, É, considerando tudo, ele acaba ainda assim recebendo menos treinamento, o que vai fazer com que ele fique abaixo do esperado quando abaixo. ele for chamado. Então, isso E se você junta aí tudo isso que você está comentando, que nós estamos discutindo, com o que nós temos ainda, lamentavelmente, um período muito curto de pré-temporada, Aham, diferentemente de Europa, que você tem aí mês e meio praticamente para você começar a pré-temporada, para você fazer jogos amistosos, jogos de verão europeu. No uhum. Brasil não se tem esse tempo, o que acaba causando ainda maiores problemas, né? Então, Sim, eu acho exato. que são detalhes e situações que nós precisamos melhorar ainda dentro de um calendário mais condizente para que isso possa acontecer. Muito bom.